Nossa República está de volta, conversando hoje com Alberto Machado, que é secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, e está fazendo uma gestão incrível, movimentando esse setor que é tão importante e tão capaz de produzir cultura no Estado, de alimentar o esporte, de movimentar a juventude, enfim. Uma maravilha ver o que está acontecendo em Mato Grosso nessa área. Beto, a gente falava aí da Aldir Blanc e da importância que ela teve, isso é uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, né, e implantada aí pelo governo federal, mas executada pelos estados, né? Então, com a competência de executar, porque não basta ser só o dinheiro. O dinheiro é importantíssimo, não faz nada sem algum dinheiro. Mas também, se não tiver trabalho, disposição de arregaçar as mangas, de mobilizar as pessoas, essa capacidade, eu acho que a credibilidade que você tem no meio ajudou muito a captar tantos projetos nesses editais todos. Você vinha falando aí do inciso terceiro, primeiro os mestres da cultura, né? Depois Conexão Jovem. Aliás, eu queria aproveitar e destacar, eu não sei se foi no Conexão Jovem, mas em Chapada dos Guimarães, onde, talvez vocês não saibam, eu estou gravando aqui do estúdio da TV Chapada, Canal 7, aqui em Chapada dos Guimarães. Mas aqui nós acompanhamos um projeto muito bacana, que é de formação não é de jornalistas, mas de pessoas, de jovens das comunidades mais pobres, da periferia, que estão se preparando, estão fazendo jornal, rádio, estão produzindo sites, estão conseguindo ferramentas, aprendendo a usar ferramentas para se comunicar e para ajudar as comunidades com comunicação. Projeto belíssimo. Está dentro desse Conexão Jovem também, não? Esse é o perfil do projeto Conexão Cultura Jovem. Eu não consigo te dizer de cabeça exatamente onde é cada um. São 570 projetos aprovados em todo o estado, mas o mecanismo, a intenção do Conexão Cultura Jovem é exatamente esse. Conexão, sem dúvida nenhuma, essa é a palavra, ele determina exatamente o que a gente quer. Conectar as pessoas, conectar a juventude, os projetos sociais, culturais, artísticos, dentro de um hub de comunicação que eu acho fundamental. É um projeto que teve uma adesão importante e bons projetos selecionados e sendo executados. Temos mais 3 editais, que é de economia criativa, o nome é autoexplicativo, e economia criativa é um processo tão importante para o momento que a gente está vivendo. A economia criativa talvez seja a palavra de ordem e o aprendizado que a gente saia dessa pandemia. Então, a gente fez um edital específico voltado para isso. Nós temos uma superintendência de economia criativa, capitaneada pela Keiko, onde nós tivemos muitos projetos interessantes, importantes, onde populações indígenas participaram, construindo, levando o seu fazer cultural, faturando com isso, aprendendo, qualificando, sem dúvida nenhuma, um edital que nos encheu de orgulho. Tivemos também o edital de mostras e festivais, onde a gente apoiava mostras e festivais novos e continuados, por exemplo, que o Festival de Cinema de Cuiabá, do Luiz Borges. Foi maravilhoso. O 21º, já estava há alguns anos parado, foi um dos contemplados. O Luiz realizou de forma magistral, foi um grande balanço, Tá aí uma coisa que a gente não consegue entender, né? Cuiabá, Mato Grosso, produz cinema, gente. É um negócio impressionante, não é? Pois é, eu ia falar, e não é pouca coisa. Não é aquela coisinha amadora que as pessoas assistem, acham bonitinho. Não é jogral, não. É cinema. E bacana, viu? Parabéns por isso. Então, é uma mostra que nos encheu de orgulho. E, por último, nós tivemos a MT Nascentes. O MT Nascentes é onde foi o grande edital, onde nós tínhamos lá literatura, produção audiovisual, nós tínhamos música, literatura, artes plásticas, patrimônio histórico. Foi um grande leque, um grande edital de quase 13 milhões de reais somente esse edital, onde toda a nossa pluralidade foi contemplada.
E falando um pouco de números, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque a cultura sempre tem uma fama de ser muito lúdica, muito pouco preocupada com seus números, mensurar, mas a gente teve o trabalho de, na construção dos editais, pensar uma coisa para ter uma entrega depois. Qual foi, eu considero, o grande avanço desse edital, além de colocar esse dinheiro na rua? Importante colocar 30 milhões de reais praticamente na rua, importantíssimo. Mas como colocar isso? Então, nós criamos critérios, nós criamos notas sociais para que a gente conseguisse atingir o estado inteiro, para que os invisibilizados tivessem oportunidades. Nós tivemos notas sociais para cidades com menos de 40 mil habitantes, cidades com menos de 100 mil habitantes, mulheres, portadores de necessidades, coletivos com mais de 5 pessoas, LGBTQIA+, quilombola, indígenas, negros. Nós criamos um formato para tentar incluir da melhor forma possível todo mundo que sempre ficou à margem desses editais. Nós criamos um formato onde 60% desse recurso foi destinado ao interior do estado, 40% aos municípios do Vale do Rio Cuiabá. Isso nos deu uma entrega final. Daí eu vou falar alguns números que eu julgo interessante. Eu brinco sempre que uma gestão pública, o objetivo final não é terminar o ano com dinheiro em caixa, é terminar o ano com a entrega social feita. O Aldir Blanc, você falou aí sobre a dificuldade de execução, um prazo muito curto. Eu não vou deixar passar uma oportunidade de dar uma entrevista sem agradecer ao time da CECEL. Sem dúvida nenhuma, eles foram gigantes. Somente 5 estados no Brasil executaram 100% desse recurso e nós fomos um deles, graças ao apoio do governador Mauro Mendes, que botou todo o seu secretariado, procuradoria, Cefaz, controladoria, todo mundo participando de forma muito firme para que isso acontecesse. E aos guerreiros da CECEL, Paulo Trave na época, Jean Moura, que foi o presidente da comissão, e todo mundo que participou, os conselheiros de cultura que participaram, dioturnamente, vararam madrugadas para que a gente conseguisse avaliar em tempo hábil, para que a gente conseguisse fazer acesso a esse recurso, e fizemos. Temos orgulho da distribuição, como eu falei, são mais de 14 mil pessoas diretamente envolvidas na Aldir Blanc. Nós tivemos um acréscimo de 55% de municípios do interior que foram contemplados em relação a outros editais. Um número que, para mim, talvez seja um dos que mais me orgulhe. 62% desses projetos contemplados é a primeira vez que eles têm acesso a um recurso público. Olha que interessante. A gente, por quanto tempo, ouviu falar, são sempre os mesmos. Isso é bacana, porque ampliar o acesso é fundamental, né? É a democratização do recurso público em favor da cultura. Nós tivemos uma mudança nos editais anteriores da CECEL, 70% dos contemplados eram homens, 30% eram mulheres. Nesse, nós tivemos 54% mulheres, 46% homens. Então, são alguns números, alguns dados que nos enchem de orgulho, nos faz pensar que estamos no caminho certo, por onde eu tenho passado, como eu falei anteriormente, eu tenho viajado todo o estado para deixar a mensagem que o governo é uma Secretaria de Cultura do estado de Mato Grosso, não do estado de Mato Grosso de Cuiabá, é do estado de Mato Grosso. Eu tento levar essa mensagem e por onde eu tenho passado é maravilhoso, é um sentimento de dever cumprido ver a Lei Aldir Blanc materializada em bons projetos, todos os editais que tiveram. Eu fico muito feliz, realmente. Parabenizo de novo a toda a equipe da CECEL, a sensibilidade do governador Mauro Mendes em dedicar carinho, orçamento, estrutura para que a gente conseguisse executar esse tão importante e histórico momento que foi a Lei Aldir Blanc. Mas eu quero aproveitar e deixar um recado. Essa secretaria, a CECEL, não vive só de Aldir Blanc. Aldir Blanc é um momento. Está rolando agora execuções, prestações de contas. Estamos fazendo um trabalho de auxílio nas prestações de contas. Para quem tem dúvida, liga, tira a dúvida. Eu acho que prestar conta é importantíssimo. Nós temos que acabar com essa lenda urbana de que a cultura não se importa em justificar o dinheiro público. O dinheiro público precisa ser prestado conta. E eu tenho notado, percebido a vontade das pessoas em participar, em prestar conta da forma mais correta possível. Então, eu sinto realmente essa vontade da cultura virar essa página de que não se importa com a execução do dinheiro público, importa sim, sabe da importância disso, dá o valor que isso merece ter. E agora o governador Mauro Mendes aproveitou essa chama da cultura que foi reacendida, reacesa
com o Aldir Blanc, então nós teremos muitos editais até o final do ano. Nós estamos, neste momento, com um edital aberto, um edital movimentar, um edital de 3 milhões de reais. Eu ia pedir para você explicar isso, porque esse já tem uma outra função, né? Viés. Um outro viés. Que é um viés mais auxílio... com a preocupação social, com a preocupação de manter o setor funcionando, ativo, com as pessoas em função da pandemia. Como é que é isso, Beto? O edital movimentar nasceu da necessidade de auxiliar aqueles que não tiveram acesso na Lei Aldir Blanc, daqueles que não tiveram acesso no Bolsa Atleta, né, no Projeto Olympus, tanto para a cultura quanto para o esporte, para aqueles trabalhadores da cultura e do esporte que tiveram seu trabalho impedido. Nós tivemos várias ondas de Covid, fecha, abre. Sem dúvida, o governador não ficava satisfeito em tomar algumas decisões, mas necessitava, mas isso afetou a vida de muita gente. Então, esse edital é um edital prioritariamente, vou resumir aqui, de lives, para que são 300 projetos de R$5 mil para a cultura, 500 projetos de R$3 mil para o esporte, para que a gente consiga levar um pouco de socorro a esses trabalhadores que tiveram seu trabalho impedido, seja um árbitro de futebol, seja um professor de educação física de alto rendimento, da terceira idade, que não está conseguindo exercer o seu trabalho, o músico do barzinho, que está parado nesse momento. Então, nós criamos um formato onde quem foi contemplado pela Lei Aldir Blanc não pode participar, quem é contemplado do Bolsa Atleta não pode participar, o restante participe, cadastro www.cecel.mt.gov.br até o dia 9, para que você apresente o seu projeto e a gente consiga aí levar um pouquinho mais de recurso até vocês. Deixa eu perguntar, mas antes de entrar na questão do esporte, que é uma outra conversa boa, muito positiva para Mato Grosso, falar também da questão dos livros que foram doados para a Secretaria de Educação, que esse livro com produção literária mato-grossense. Como é que é isso, Beto? Para mim também é uma outra coisa que me enche de orgulho. Eu quero aqui de público agradecer ao secretário Alan Porto, que foi muito sensível. Eu procurei o Alan porque a cultura e a educação são tão parecidas e parecia que tinha uma distância gigantesca entre elas. Não faz sentido a gente ter uma produção literária tão grande, ter escritores tão importantes, ter editais, como nós temos o edital Estevão de Mendonça, os livros contemplados pela Lei Aldir Blanc, ficar empilhados numa biblioteca não faz sentido, sendo que nós temos aí um ávido mercado consumidor, que são os nossos alunos das escolas públicas. Então, procurei o secretário o Alan Porto, para que a gente fizesse uma parceria. Nesse primeiro ano, nós doamos quase 14 mil livros que nós tínhamos do edital Estevão de Mendonça, os que já estavam prontos da Lei Aldir Blanc, para que eles criassem um concurso na rede pública estadual, Leitura da Minha Terra, para incentivar o consumo dos nossos artistas locais. E para que, a partir do ano que vem, ele insira na grade curricular das escolas estaduais dos nossos artistas locais. Isso a gente potencializa nossas editoras, potencializa os nossos escritores, e nós vamos ter um conhecimento muito mais amplo de um grande ativo que nós temos, que é essa capacidade de produção literária que Mato Grosso tem. Impressionante isso, né? Como a produção cultural pode ajudar as pessoas, os jovens principalmente, na sua caminhada, né? De conhecimento, de evolução, de aprendizado. E parabéns, eu acho que essa coisa de levar o livro do escritor mato-grossense para dentro das escolas não tem preço, é algo que vai ter um resultado poderoso em muito pouco tempo, né? Tanto no estímulo para quem escreve, de quem recebe essa coisa que não tem preço. Eu falo assim, eu sou jornalista, já tem uns dias, e ninguém aprende a escrever sem ler. Não adianta você ter técnica, você tem que ler. E a leitura é fundamental, e ler as coisas daqui, com tanta gente talentosa escrevendo, é muito bacana. Vou ter que ir para um outro intervalo, mas a gente volta num instantinho só, tá bom? Nós vamos lá, voltamos já, e você, por favor, fique aí acompanhando essa conversa bacana com Beto 2-1.